Fala pessoal, André Vitor por aqui e no vídeo de hoje nós vamos descobrir quem foi Melquisedeque. Você sabe quem é Melquisedeque e você já ouviu falar em Melquisedeque? Ainda não? Fique comigo até o final desse vídeo. No final do vídeo você não vai acreditar quem foi esse cara na Bíblia e qual a representação dele na Bíblia e qual que é a importância dele na Bíblia. Então fique comigo até o final que você vai se surpreender. Fechou? Mas antes disso, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Curta aí, meu querido e minha querida. Se você está chegando aqui, você é novo por aqui, já mete o dedo nesse like aí, deixe seu comentário e ajude a gente a alcançar mais jovens e mais pessoas. Beleza? O nosso propósito aqui é despertar e ajudar as pessoas a manifestar o seu propósito de vida. Beleza? Show de bola. Então, bora pro vídeo. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um personagem enigmático que aparece de repente nas páginas da Bíblia. E ele desaparece sem deixar rastro. Mas a grande verdade é que pouco se fala sobre ele. E ele guarda um dos maiores segredos e mistérios das Escrituras. E ele é capaz de revelar algo profundo sobre Jesus Cristo. A primeira vez que Melquisedeque é citado, ele surge em Gênesis capítulo 14. Abraão havia acabado de vencer uma grande batalha e no caminho de volta ele encontra um homem chamado Melquisedeque. Essa palavra Melquisedeque, para você que não sabe, significa rei da justiça. Melquisedeque significa rei da justiça. E o texto, quando você vai olhar esse texto lá em Gênesis, ele é bem direto quando ele diz que ele era rei de Salém. Essa palavra Salém, ela é uma abreviação para Jerusalém. Melquisedeque é uma figura no Velho Testamento que aparece bem antes dos sacerdotes, bem antes da lei, e ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você vai ver que os levitas, que veio da linhagem de Arão, que era irmão de Moisés, que era considerado da tribo de Levi, que eram os levitas, eram os sacerdotes. O que significa sacerdote? Significa representantes, certo? E toda pessoa que dava o dízimo no Velho Testamento, você vai ver que eles devolviam, seja de plantação, seja de qualquer coisa, era devolvido aos sacerdotes. E nenhum detalhe, quando você vai ver Melquisedeque, que era, ao mesmo tempo que era rei de Salém, era sacerdote, você não vê nenhum detalhe de Melquisedeque sobre a genealogia. E olha que o Velho Testamento, especificamente o livro de Levítico ali, ele gosta muito de trabalhar a questão da genealogia. Por quê? Porque no Velho Testamento é uma promessa de Deus dizendo que a geração daquela mesma mulher que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, haveria uma descendência. O Senhor fala que da mesma mulher que ele usou seria essa pessoa que iria pisar na cabeça. Por isso que a Bíblia gosta de trabalhar a questão da descendência e a preservação dessa semente. Só que Melquisedeque, ele não tem origem. Ele era um homem que a Bíblia não cita quem era o pai e a mãe dele, nem a descendência, e nem de onde ele veio. Ele simplesmente aparece, abençoa Abraão e recebe dele o dízimo. O que era o dízimo? O dízimo era a 10ª parte, ou a primeira parte que a pessoa ali, ela devolvia. E aí, ele rapidamente, Melquisedeque, desaparece. Séculos se passam e quase ninguém mais fala sobre esse homem, Melquisedeque. Até que no livro dos Salmos, o rei Davi menciona algo estranho. Olha só, ele escreve
algo que viria a alguém, e o salmista ele coloca dessa forma aqui: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Toda vez que a Bíblia fala de ordem, quer dizer linhagem, modelo. Lembrando que Melquisedeque era rei de Salém e ele era um sacerdote, porque Abraão ele devolveu o dízimo para Melquisedeque. Então o salmista ele diz isso: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai entender o que o salmista falou no final. Fique comigo até o final desse vídeo para você entender quem é esse cara enigmático, quem era esse Melquisedeque. Mas o mistério não para por aí não. No Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus, a gente não sabe quem foi o escritor de Hebreus, ele retoma essa figura no Novo Testamento, quase esquecida, e faz uma revelação surpreendente. Melquisedeque era uma sombra, uma antecipação, uma pista sobre quem Jesus seria. Pense nisso. No Antigo Testamento, os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Eles eram homens comuns, cheios de limitações, que precisavam oferecer sacrifício todos os dias. Eles morriam, eram substituídos e os ciclos nunca tinham fim. Mas Melquisedeque não pertencia a essa linhagem, principalmente a linhagem da tribo de Levi. Você vai ver que na lei falava que um sacerdote ele só poderia ser da tribo de Levi, e Melquisedeque não fala qual era a linhagem dele. Ele surge sem genealogia, sem começo e sem fim registrado. Não é que ele não tinha nem pai nem mãe, não foi registrado, para justamente fazer esse apontamento para Jesus Cristo. É como se fosse algo eterno. E é justamente aqui que está o meu ponto. Hebreus explica que Jesus não é um sacerdote da ordem de Levi, porque Jesus, se você for ver, ele é da tribo de Judá. Mas na ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio diferente, como o salmista falou, eterno e perfeito. Judá, porque era governante, era rei. E um sacerdote, um representante entre nós e Deus para sempre. Enquanto os sacerdotes terrenos ofereciam animais repetidas vezes, Jesus ofereceu a si mesmo uma única vez. E esse sacrifício foi suficiente para sempre. Por isso, Melquisedeque era tão intrigante. Ele não é apenas uma figura solta na história, mas é um retrato vivo, apontando para Cristo, um rei e sacerdote. Melquisedeque era um rei de Salém e sacerdote. Ao mesmo tempo, era algo impossível dentro da lei uma pessoa ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ou ela tinha unção de rei, ou ela tinha unção de sacerdote. Melquisedeque era essas duas coisas. Por isso o salmista falou: tu és o representante eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele era rei e sacerdote. Mas dentro da lei judaica, isso era impossível, a pessoa ser rei e sacerdote. Mas foi perfeitamente cumprido em Jesus. Na ordem fala da genealogia, no modelo de Melquisedeque. No modelo, ele foi apenas uma representação humana, mas do que Cristo seria, um rei eterno e um sacerdote eterno, a figura de Melquisedeque. Mas a Bíblia, como eu disse, a palavra ordem significa linhagem, padrão, sacerdócio.
No Antigo Testamento, todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi, como eu já disse aqui, descendentes de Arão. Era uma ordem humana, limitada, com começo e fim. Eles precisavam oferecer sacrifício continuamente, porque os seus próprios pecados se tornavam imperfeitos. Mas em Gênesis 14, Melquisedeque, um rei, ao mesmo tempo, algo não existia dentro da lei judaica. E algo muito curioso aqui, ele aparece, como eu disse no começo, sem genealogia, sem registro, sem nascimento ou morte. O autor de Hebreus usa exatamente isso para mostrar o sacerdócio de Melquisedeque simboliza algo maior, um sacerdócio eterno, diferente do de Levítico. O autor de Hebreus coloca Cristo na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi terreno, limitado, mas a ordem de Jesus, ela seria eterna. Quando a Bíblia diz no Salmo 110, que eu falei que 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está falando de Jesus. Ou seja, Cristo não pertence à ordem de Arão, que era limitada, mas à ordem de Melquisedeque, um sacerdote que não depende de genealogia, que não tem começo. Por isso que a Bíblia não faz questão de citar. Em resumo, o contexto, histórico que você vê de Melquisedeque, que aparece pela primeira vez em Gênesis 14, depois que Abraão vence a guerra contra aqueles reis, que Melquisedeque ele é apresentado rei ali, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque oferece vinho e pão para Abraão, representando o corpo e o sangue de Cristo, a simbologia do corpo e o sangue de Cristo, e o abençoa no nome do Deus Altíssimo. E o meu ponto aqui é que Melquisedeque ele surge sem introdução, genealogia, linhagem, a ordem que eu falei aqui, diferente de todos os outros personagens bíblicos que você já viu. O sacerdote, ou melhor, o sacerdócio de Melquisedeque, ele não era sacerdote por descendência, nem tribo na época, como eu falei aqui, existia. O seu sacerdócio era direto e eterno, estabelecido por Deus. Isso torna um tipo de Cristo, pois Jesus também não veio da tribo de Levi, mas chamado sacerdote eterno e segundo a ordem de Melquisedeque. O que a Bíblia faz aqui é usar a figura desse cara e não cita nada. Não é que ele não tinha, outra vez eu friso, não é que ele não tinha, mas tudo estava sendo apontado para Cristo como o Rei eterno e o sacerdote eterno. Não haveria mais mediação. Ele mostra que a verdadeira mediação com Deus não depende de lei mosaica, mas um chamado divino. O significado profético e de Cristo, o autor de Hebreus explica que Melquisedeque é uma figura, que é lá na frente vai apontar para Cristo. Ele vai apontar para um sacerdote eterno, uma eternidade de Cristo. E ele, Jesus, hoje é o nosso maior representante, ele é o maior mediador entre os homens e Deus. Jesus cumpre e supera o sacerdote levítico, porque é eterno, perfeito, baseado na sua própria vida e no seu sacrifício. Cristo é o verdadeiro rei e sumo sacerdote da justiça e da paz, representado em Melquisedeque, rei da justiça. Lembra, rei me fala de governo e justiça, porque o sacerdote era um representante que vinha como mediador para prover justiça ao povo, a justiça divina ao povo. Rei e sacerdote. E você vai ver que lá ele nos chama, olha, eu vou fazer de vocês reis e sacerdote santo
e nação santa. E aplicação prática, assim como Abraão honrou Melquisedeque com dízimo, reconhecendo em Cristo o nosso único sacerdote e mediador. O nosso relacionamento com Deus não depende de rituais humanos, mas da obra perfeita de Cristo. Melquisedeque é a representação apontando para Cristo, o Rei eterno e o único sumo sacerdote, o mediador, Jesus. Assim como Abraão entregou o dízimo, que era a primeira parte, precisamos devolver as nossas coroas como ele rei, e ele precisa ser o nosso único representante da nossa vida. Por isso hoje nós não precisamos de rituais, de protocolo, nada disso, pois Jesus é suficiente. Ele é o nosso Rei eterno e ele é o nosso único mediador. Jesus é suficiente. Melquisedeque, essa personagem enigmática, é só um representante dizendo que Cristo, ele é o nosso único rei e ele é o nosso único mediador que nos liga a Deus. O resto é conversa fiada. Nós temos um rei e um sumo sacerdote e nós não precisamos de mais nada, de estruturas, de coisas que essas coisas são importantes? São, elas servem para servir o propósito, mas o mais importante é que nós temos um rei e um único mediador. Jesus é suficiente. Gostou desse vídeo? Então curte aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações, beleza? Tamo junto, é só o começo. Tchau!